irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Removendo o Véu Mosaico. Nesse vídeo nós vamos ter aqui uma breve reflexão e eu quero trazer esse tema aqui. A religião sempre lhe condenará em algo. Faz parte do pacote. Então, meus queridos, a religião ela sempre vai apontar as suas falhas. Isso faz parte da sua maneira de manipular. Você nunca vai ser uma pessoa 100% liberta. Você nunca será uma pessoa 100% curada. Você sempre será uma pessoa meio a meio, lá e cá. Então, eles precisam que você entendam que você não é perfeito em Deus. Eles precisam que você entendam que se você não participar dos cultos, tem alguma coisa errada. Se você não der o seu 10% do seu dinheiro, tem alguma coisa errada com você. Você talvez seja uma pessoa materialista, talvez você seja uma pessoa apegada ao metal, ao vil metal, sendo que, na realidade, eles que amam o vil metal, eles que buscam o vil metal, porque é isso que faz com que eles tenham essa forma de manipulação. Porque tudo é em torno do dinheiro, meus queridos, tudo é em torno do dinheiro. Eu falo isso, meus queridos, porque eu estive há quase 25 anos dentro do sistema religioso. Eu sei que tudo por trás das cortinas é dinheiro. Você pode ver, meus queridos, que são muitos testemunhos, né? Ah, eu era assim, eu era um empresário, eu era um gerente, eu era não sei o quê, larguei tudo pelo evangelho. Não, não foi por causa do evangelho, foi por causa do que a pregação vendida pode trazer para eles. Então, meus queridos, eles viram muitos, né? Eu não vou generalizar, como sempre, eu não estou aqui generalizando, mas eu falo contra aqueles que, aos olhos nu, saltante aos nossos olhos, né? Não tem nem como dizer que eles não são lobos. Claro, suas práticas já os condenam. Sua forma de conduzir a pregação já os condenam. A forma de manipular já os condenam. A forma deles expor as escrituras como se fosse evangelho já os condena. Então eu quero trazer esse tema aí. A religião sempre lhe condenará em algo. Faz parte do pacote. Então, meus queridos, eu quero aqui fazer uso de um texto que está em Lucas, capítulo de número 13 e o verso 10. Só para os irmãos terem uma ideia de como essas práticas continuam nos dias de hoje. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, verso 11, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Verso 12. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. O verso 13 diz: em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus, não ao homem, a Deus. Verso 14. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, seguindo aí, há 6 dias em que se deve trabalhar, 20, portanto, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Verso 15. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura, cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi, ou jumento do estábulo, e o leva dali para servir-lhe água? Lucas capítulo 13, verso 6. Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher? Uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos. E Satanás aqui, eu já falei, quer dizer adversário.
um adversário. Então, meus queridos, vocês podem ver aí que o sistema religioso, a intenção deles não é curar ninguém, a intenção deles não é tirar ninguém de uma situação desesperadora, porque isso é que faz com que as pessoas estejam ali presas. Então eles vão só manipular, eles vão só fazer ali uma meia investida, né? E então, meus queridos, alegro-me sempre que leio esta passagem pela forma como Jesus tratou o príncipe das sinagogas, daí vem a palavra principados, né? Que mesmo sabendo que a mulher estava presa há 18 anos, não aceitou que ela fosse libertada num dia de sábado. Hipocrisia, né? Hipocrisia religiosa. Então, o príncipe da sinagoga era um homem religioso que somente estiver interessado em cumprir o ritual do culto. É isso que a preocupação deles sempre são essa. E é assim exatamente como vemos nos dias de hoje. Não mudou. O mesmo espírito está atuando aí. Então é interessante notar a reação e a postura de Jesus em relação à mente religiosa do príncipe da sinagoga, que é o mesmo espírito que está sobre esses líderes de hoje, que torcem a palavra do Criador. Então, assim como Jesus contou a verdade sobre aquela mulher, que ficou tanto tempo presa a uma enfermidade, ele também contou a verdade sobre o religioso, chamando de hipócrita. Por quê? Porque até seu boi ou jumento tinha benefícios em dia de sábado, sendo levado para beber água. Isto é, mesmo no dia de sábado, os animais podiam desfrutar de certo alívio e refrigério. Quanto mais uma filha de Abraão. Só que a religião não te vê como filho de Abraão. Te vê como o pior dos animais. Né? Então, fato este que a mente religiosa sempre tentará fazer com que você seja privado do seu privilégio como herdeiro da promessa de Deus e que isso não vem por obras. Isso aí foi um benefício que o Senhor nos deu por graça. Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Olha a preocupação do apóstolo Paulo aqui. Olha a mensagem da nova aliança. Olha o diferencial do que é uma mensagem do Evangelho do Cristo para uma mensagem hipócrita dentro do conceito religioso. Então, meus queridos, a mente religiosa sempre estará contra a vontade de Deus e perseguirá aqueles que querem receber dele. Você pode ver aí que basta você dizer não ao sistema e pronto, acabou a sua vida. Acabou aí os títulos, né? Homem de Deus, profeta, acabou. Agora já mudou o histórico. Agora é endemoniado, é filho do demônio, é desviado e por aí vai. Aquela conversa de sempre. A conversa desesperadora do sistema religioso. Os líderes se desesperam porque é mais uma mente que passou por uma metamorfose. É mais uma mente que se libertou do sistema religioso. Então, para eles é preocupante, porque daí vem uma pessoa que encontrou a verdade dentro dos próprios escritos, e é claro que você é uma ameaça para eles. Porque eles sabem que você tem contato com pessoas lá dentro ainda, que até um certo ponto, para ele agora já ficou um pouco preocupante. Por quê? Porque ele tem que andar agora pisando em ovos, né? Porque se ele continuar com essa hipocrisia, se ele continuar com essa investida, né, material, que eles têm a investida material, então, se eles pegar muito pesado com aquela ovelhinha, ela vai lembrar daquele irmão que saiu. Por que aquele irmão saiu? Tá vendo? Por causa disso. Então isso vai despertar na pessoa o interesse também de buscar se é ou não aquilo que eles ensinam evangelho. E aí começa o pesadelo na vida desse líder. Né? Então, meus queridos, a mente religiosa, né, aquele fanático, aquela pessoa que fecha
coloca um véu, ele mesmo coloca um véu sobre os seus olhos. Então, a mente religiosa demonstra uma dureza e falta de piedade. Pois apesar de ver aquela mulher naquela situação, não se importou com a vida miserável que ela levou durante tantos anos. Então eles não conseguiam, pela dureza dos seus corações, eles não conseguiam nem ver o benefício alcançado pela aquela mulher através do mestre. Então a mente religiosa se preocupa mais em cumprir a lei e os rituais do que em mostrar amor, graça e misericórdia, né? Pois eles não podem dar o que eles não têm, que é amor, graça e misericórdia. Eles só podem dar acusação, morte e por aí vai. Mateus 10:8. Curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Por que você não vê esses sinais nos dias de hoje? Porque, meus queridos, isso aqui que aconteceu, esses sinais, eram para que eles crescem na mensagem do Cristo. Porque a vida toda os judeus ouviram de Moisés. Então precisava dos sinais para dar uma alavancada na mensagem, para que eles entendessem que aquela mensagem era realmente a mensagem do Cristo. Então aqueles sinais seguiam aqueles homens. Isso foi derramado sobre eles. Hoje você não vê os sinais acontecendo nos dias de hoje, porque estamos vivendo uma nova era. Estamos vivendo já dentro de tudo consumado. Então, meus queridos, um dos sinais que há uma grande hipocrisia no meio gospel é eles cobrarem pela pregação, sendo que o próprio mestre falou aos discípulos para eles não cobrarem nada de ninguém, fazer tudo de graça, assim como eles receberam do próprio Cristo de graça. Então Jesus chamou aquela mulher de filha de Abraão, o que mostrou quem ela era e o que ela poderia ter por direito. Volto a repetir. O direito aqui não é pelas obras. O direito foi pela promessa que foi feito lá atrás pelo próprio Deus. Então, meus queridos, por isso que eu digo, a religião sempre mentiu a seu respeito. A visão de Jesus vai na contramão da religião. A religião mostra os seus defeitos, e é isso que mantém eles aí como colunas, né, sobre a vida de pessoas. Porém, o mestre, o evangelho, Cristo, mostra quem você é, mesmo tendo defeitos. Porque na carne nós não somos perfeitos, no espírito sim, somos perfeitos. Então Deus, ele fez uma promessa a Abraão e todos os seus descendentes. Está lá em Gênesis capítulo 12, o verso 1 ao 3. Né? E também no capítulo 22, do verso 17 a 18. Então, a aliança que Deus fez com Abraão e todos os seus descendentes foi uma aliança de paz, prosperidade, saúde, bênção e provisão. Portanto, não deixem que a mente religiosa o impeça de viver como um eleito, um escolhido antes da fundação do mundo. O Evangelho faz isso. É por isso que você não vê na boca dos pregadores evangelho. Você vê mais eles indo para trás da cruz, falando das coisas que aconteciam antes da cruz, as sombras. Então a mensagem deles não tem nada a ver com o evangelho, sempre com a antiga aliança, porque é lá, neste campo, que pode ocorrer as prisões. Evangelho liberta. Evangelho traz libertação aqui na sua mente. Então eles não querem isso. Não é interessante para eles. Hebreus capítulo 8, verso 11. Olha só que interessante. Isso jamais eles vão falar isso para você. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor. Por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. O verso 12 diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A religião sempre está lembrando você
das suas falhas. Sempre, olha, você era isso, você era pecador, você fazia isso, fumava, bebia, tal, prostituía. Mas isso aí não tem nada a ver com o pecado original, né? Nós já falamos sobre esse assunto. Se você quiser, pode ir aí no canal Removendo o Véu Mosaico, você vai ver que eu sempre estou batendo nessa tecla. O pecado que foi removido na cruz não tem nada a ver com obras da carne. Então, no verso 12, né, que nós lemos aí, diz que o próprio Deus, falando na carta aos Hebreus, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. No verso 13, ele diz assim, ó, chamando nova esta aliança, ele tornou aquela inadequada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Foi o que aconteceu no ano 70. Desapareceu por completo a antiga aliança, a antiga dispensação, o pacto antigo, e foi estabelecido na sua plenitude a nova aliança, novos céus e nova terra. Então, meus queridos, veja palavras do próprio Messias que estão relatadas no livro de João, capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, não é o missionário, é se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 45. Está escrito nos profetas, ou seja, escrituras, né? Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. No verso 65, e prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de ser. Verso 70. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Um diabo quer dizer que há outros diabos, né? Por quê? Porque diabo não é um ser, são adjetivos. Traidores, opositores, aquele que se opõe a alguma coisa. Então, no ministério do Messias havia muitos diabos, havia muitos opositores, havia muitos perseguidores. Até mesmo no caminho dos discípulos, muitos se opôs ao Evangelho. O próprio sistema da época, os judeus, aqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés, eles eram diabos. Ou seja, eles eram opositores. Eles se colocavam diante do caminho dos discípulos como opositores ao Evangelho do Cristo. Eles não aceitavam as palavras do Messias. Eles não aceitavam a pregação do Messias. Então, contra tudo e todos que anunciavam o Evangelho, anunciavam as boas novas, aqueles líderes, aqueles diabos, aqueles satanases, eles se levantavam contra, perseguiam, matavam, colocavam em prisões, jogavam aos leões e por aí vai. Então, por isso que o Senhor, o Messias, ele usa essa palavra um diabo, né? Porque se fosse só um ser diabo, a palavra colocada aqui seria um de vocês é o diabo, se referindo a um só ser. Mas aqui não está dizendo a respeito de um ser, até porque aqui a palavra está como no plural. Um diabo, quer dizer, tem outros também. Ou seja, Judas, como diz lá no verso 71, que é a continuação da leitura, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, e quem enviou esses 12 ao Messias? O próprio Pai. O próprio Deus enviou. Embora fosse um dos 12, mais tarde haveria. Por que haveria? Porque tudo já estava escrito. Tudo já estava pré-ordenado. Aí está, meus queridos, a soberania de Deus, que os homens não entendem. Os homens querem colocar
na obra do Criador a mão. O homem quer intervir. O homem quer se colocar na frente de Deus. E esses homens são considerados pelo próprio Cristo como hipócritas. Homens que vão na contramão do Evangelho. Então o sistema religioso, meus queridos, sempre vai te apresentar diante dos homens, né, como falho, como pecador, como perturbado. Esse é o papel do sistema religioso, acusar você. E o papel do Evangelho qual é? Mostrar que mesmo que você tenha defeitos, que na carne sempre vamos praticar coisas que desagradam ao Criador, você nunca vai deixar de ser filho. Amém, meus queridos? A palavra do Senhor diz que aquele que semeia na carne colherá. Então, meus queridos, muito cuidado com o que você ouve por aí. Né? Existem pessoas dizendo assim, mas então quer dizer que eu posso roubar, matar? Porque isso já está na mente da pessoa. A saída que eles têm é essa. Então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não, meus queridos, na realidade, o homem nunca foi impedido de fazer nada. Desde lá do Gênesis, o homem sempre fez aquilo que ele quis fazer. Mas nunca isso veio frustrar os planos de Deus. Porque Deus ele tem o controle absoluto, embora você queira fazer A ou B, você está fazendo dentro da vontade do Pai. Porque senão Deus não é soberano. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.